Vamos falar sobre envelhecimento, então? Você sabia, então, que a tua alimentação pode influenciar muito no teu processo de envelhecimento? Sim, né? Saiba, gente, que ela é muito importante, tá? Por quê? Porque envelhecer não tem só a ver com a idade, tá? Envelhecer tem a ver com a produção de radicais livres, que é uma substância que é produzida no nosso corpo naturalmente, tá? Só que essa produção de radicais livres está muito relacionada à tua alimentação, tá? Então, além disso, tem outro processo que a gente deve levar em conta, que é a glicação. A glicação nada mais é do que a caramelização das tuas proteínas, tá? Então, quando você tem uma alimentação carregada em açúcares, come farinha demais, xaropes demais, coisas à base de xarope, a farinha branca, açúcar simples, refrigerante, bala, biscoito, todas essas coisas, você ingere muito açúcar. Esses açúcares simples entram muito rapidamente na tua corrente sanguínea, tá? São absorvidos muito rapidamente. E aí acontece o processo de glicação, que é esse açúcar se adere à parede das tuas proteínas, se aderem às tuas proteínas, desculpa. E ele adere até em proteínas bem essenciais, gente, como a hemoglobina, por exemplo. Então tem até aquele exame, né? Hemoglobina glicada, que nada mais é do que a caramelização de uma proteína, uma hemoglobina que foi glicada, açúcar aderido à proteína, a essa proteína. Então, além de tudo isso, gente, a gente precisa pontuar, e eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa que é o queridinho das mulheres, que a gente se preocupa muito e fala-se muito dele, né, nesse processo de envelhecimento, que é o colágeno, gente. Onde que entra o colágeno nisso tudo? Qual que é o papel do colágeno? O papel do colágeno, gente, no processo de envelhecimento é manter os teus tecidos no lugar, né? Então, sabe aquela pessoa que tem a pele durinha, que é toda firminha? Então, provavelmente ela tem uma produção de colágeno legal, tá? Só que o colágeno, gente, ele precisa de uma certa elasticidade e flexibilidade para poder manter ali, ó, os tecidos todos juntinhos, tá? Quando a gente come açúcares demais, esse colágeno é glicado, tá? Quando o colágeno glica, gente, é como se ele enrijecesse, tá? Ele fica duro e ele acaba se quebrando. E quando ele se quebra, gente, ele perde a principal função, principal propriedade dele, que é de manter os tecidos no lugar, tá? Então aí começa a ver a flacidez de pele do rosto, do pescoço, de outras partes do corpo, tá? Então, gente, com o consumo excessivo de açúcar, gente, e a gente precisa se ater que o açúcar não está, tá? Só nas coisas doces especificamente, que ele está escondido em muitos nomes, tá? Xarope de glicose, xarope de sorbitol, maltodextrina, ficar atenta a tudo isso. Quando a gente tem uma base de alimentação com carboidratos muito simples, a base de açúcares, então isso influencia sim e muito, acelera muito o teu processo de envelhecimento. Então, cuidar da pele, gente, fazer procedimentos estéticos é muito bom e é muito válido. Mas se você puder, você potencializa tudo isso, tratando isso também de dentro para fora, tá? Com a alimentação, porque ela pode sim piorar e muito o teu processo de envelhecimento.